Sua humildade colocou
Graça e paz, igreja, louvado seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus agora, observando a sua palavra. Vamos louvar a Deus, recebendo os seus ensinos para a nossa vida, para a nossa alma, para que tenhamos uma vida de comunhão com Deus. Para a meditação dessa noite, irmãos, quero pensar no Salmo 23, eu vou estar lendo o Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, com esse Salmo 23, muito conhecido. O Senhor meu pastor e nada me faltará. Vamos pensar nesse sentido, nada me faltará. E este Salmo, um cântico, um belo cântico de confiança de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, rei, certamente Davi tinha muitas mordomias, certamente Davi tinha muitas regalias, mas com certeza Davi não tinha tudo.
humanamente falando, ninguém tem tudo, né? Porque sempre haverá o desejo de algo mais. Davi não tinha tudo que gostaria de ter. Eu creio assim que ninguém pode ter tudo. Porém, podemos estar perfeitamente satisfeitos com aquilo que temos. Como o Senhor orienta na sua palavra, como por exemplo em 1 Timóteo 6,8, temos o que comer, temos o que vestir, estejamos satisfeitos, não é? Então, é assim que a palavra nos ensina. Davi, ele tinha intimidade com Deus e diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas Davi não tinha tudo. Havia coisas que Davi não tinha, ou seja, que lhe faltava. Por exemplo, Davi não tinha uma tranquilidade humanamente falando. Ele encontrava tranquilidade e alívio no Senhor. Mas humanamente falando, Davi não tinha muita tranquilidade, não é? Por um tempo, por exemplo, ele logo no início, né, ele foi perseguido por Saul. Saul, o rei que antecedeu Davi, teve uma inveja grande de Davi quando saíram à luta, à guerra. E quando voltaram vitoriosos, e as mulheres cantavam, está lá em 1 Samuel capítulo 18, 9, e as mulheres cantavam, festejando a vitória, e cantavam: Saul matou os seus milhares, e Davi feriu os seus 10 milhares. Então houve uma revolta no coração de Saul por conta disso, e daí por diante começou a sentir inveja de Davi, e Davi mesmo já tinha sido ungido rei, né? Davi não aceitava entregar o seu reino para Davi, e houve ali uma perseguição tremenda. Então, Davi poderia perfeitamente sentir uma falta de uma tranquilidade, de ter uma vida sem perseguição, não é? Davi não tinha tudo, né? Davi não tinha uma família equilibrada. Houve um estupro incestuoso na família de Davi. A sua filha Tamar foi estuprada por seu irmão Amnon. Está lá em 2 Samuel 13, 11. Como é que se pode ter uma família feliz havendo estupro, um incesto, um irmão estuprando uma irmã? Essa era a família de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Às vezes critica-se alguma família cristã que porventura tem filhos com problemas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E olha o que havia na família de Davi, não é? Davi foi perseguido pelo próprio filho, outro filho, Absalão. Inclusive esse Absalão programou para matar Amnon, o filho que estuprou a irmã, ou seja, o seu irmão que estuprou a irmã. Estupro, incesto, assassinato na família de Davi. E Absalão perseguiu, conspirou seu pai, segundo Samuel 15, 14. Eu estou apenas descrevendo uma parte da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve a capacidade de escrever vários salmos, e esse 23, um belo cântico de confiança ao Senhor, que todo o povo de Deus praticamente tem esse salmo no coração. Mas Davi
tinha tudo, sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E pelo fato de Davi ter comunhão com Deus, ele diz: nada me faltará. Ou seja, a comunhão com Deus é tudo que o ser humano precisa ter para ter vida em abundância e poder falar como Davi: nada me faltará, nada me faltará. Então Davi tinha essa confiança, porque tinha comunhão, e nessa comunhão confiadamente ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Podemos ter essa introdução, irmãos, para ver como era a vida daquele homem chamado Davi, que tinha uma comunhão com Deus. Hoje, por muito menos, as pessoas desistem de servir a Deus, e reclamam muitas vezes porque oram por alguma situação e até então não aconteceu, e perde até o ânimo de cultuar a Deus, perde o fervor de cultuar a Deus, porque gostaria de receber algo e até então não recebeu ainda. Por muito menos, muitos acabam abrindo mão de servir a Deus. Esse é apenas uma parte muito pequena da vida de Davi. Perseguido por Saul, perseguido pelo seu filho Absalão, estupro na família, incesto. Essa é a família de Davi. Quem sabe, isso é uma posição minha, Davi não poderia olhar para uma família que não tinha nada a ver com reinado e olhar: puxa, como eu gostaria de ter uma família como aquela, onde os filhos são obedientes. Quem sabe não se passava isso pelo coração de Davi. Enfim, Davi, ele tinha o conforto no Senhor, porque ali havia comunhão entre ele e Deus. No Senhor, Davi encontrava o conforto que ele precisava. No versículo 2, versículo 3, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Irmãos, Davi encontrava no Senhor um protetor, um companheiro constante. Davi, ele andava com o Senhor e ele tinha certeza que o Senhor estava com ele, dirigindo a sua vida. Davi tinha essa certeza, e o Senhor confirma mais tarde para a sua igreja em Mateus 28, 20, o nosso pastor Jesus, o nosso sumo pastor, ele diz: estou convosco todos os dias. Assim como Davi registra nesse salmo: o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Precisamos ter em mente que Jesus é o nosso pastor, e sendo Ele o nosso pastor, nada nos faltará. Davi nunca achava-se só, sentia-se seguro. A presença do Senhor não consiste em apenas sentir, mas crer. Davi cria na presença do Senhor. Ele tinha essa fé, mesmo ali passando por uma situação complicada na sua família. Perseguição por parte de Saul, mais tarde perseguição por parte de Absalão, tendo todo aquele problema na sua família, mas ele encontrava refrigério no Senhor. Ele encontrava refrigério no Senhor. Então a presença do Senhor não consiste apenas em sentir, mas crer, não é? E no Senhor Davi encontrava refrigério. Ele diz em outro salmo,
me deito e acordo, durmo. Eu vou ler para os irmãos, está no Salmo 3. Olha o que diz esse homem que vive dessa forma, como já foi dito aqui, né? Salmo, versículo 3, Salmo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não é, irmãos? Por coisas, né, tão mais simples como estas que Davi enfrentava, nós perdemos o sono, né? Quantas coisas pequenas nos tiram o sono no decorrer da noite. Insônia, às vezes, por coisas tão pequenas, considerando tudo isso aqui que Davi vivia. Perseguição, problemas na família, perseguição pelo próprio filho, né? Mas ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. No próximo Salmo 4:8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi encontrava refrigério para a sua alma. É aquilo que Jesus diz mais tarde em Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Toma do meu fardo, aprenda de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. No Senhor nós encontramos esse descanso que Davi encontrava, e diante daquela situação que ele vivia, ele dizia: eu deito e pego no sono, eu deito e pego no sono. Por bem menos, irmãos, nós perdemos o sono. Quem já não perdeu o sono? Por uma coisa bem menor do que o que Davi vivia, era a comunhão com Deus, que fazia Davi ter uma qualidade de vida tranquila, sossegada, mesmo diante dos conflitos da vida. É aquilo que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? O Senhor nos oferece da sua paz, mesmo diante das aflições do mundo. Davi reconhecia a orientação de Deus, mesmo sem merecer, né? Como diz o versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi entendia que não tinha nada nele para que o Senhor cuidasse dele como cuidou. Mas Davi reconhece, é o amor que ele tem a ele mesmo, por amor a ele mesmo, né? Ou seja, Davi entendia que não merecia esse cuidado do Senhor. Agora, irmãos, a ansiedade desaparece quando o cuidado de Deus é evidente, ou seja, aceitável, né? Então Davi, ele aceitava ser cuidado por Deus. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, Ele dirige a minha vida. Então Davi aceitava ser cuidado por Deus. E a nossa ansiedade desaparece quando nós aceitamos Deus cuidar de nós. Por que diante de todos esses problemas, diz o Salmo 13 e 4, deito e durmo, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me dirige, o Senhor tem cuidado de mim. Deito e durmo. Irmãos, devemos aceitar o cuidado de Deus
para que tenhamos uma vida tranquila na face da terra. Aceite o cuidado de Deus na sua vida. Aceite Deus cuidar da sua vida. E diga, como Davi disse: o Senhor é meu pastor, e tudo está muito bem. Não importa qual sejam as circunstâncias. Davi, irmãos, encontrava proteção no Senhor. No versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi confiava no Senhor incondicionalmente. Ainda que passasse por risco de morte, Davi não tinha temor. Não tinha temor, né? Como eu já disse, Saul tentou matar Davi várias vezes. Foi perseguido pelo seu filho Absalão também. Então Davi tinha uma vida assim, difícil. Mas ele diz, ainda que eu esteja no vale da morte, não tem problema nenhum, né? Ainda que passasse pelo vale da morte, pelo risco de morte, Davi não tinha temor. Temor aqui, irmãos, tem o sentido de receio, preocupação, falta de tranquilidade, né? Ele diz assim, olha, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, esteja sofrendo risco de morte, não tenho receio, não tenho temor de nada, não, estou tranquilo, né? Hoje é comum, diante da pandemia, o receio, o medo. Estamos vivendo uma época difícil, não é? Estamos vivendo uma época difícil. Temos receio, enfermidade, em especial, quem fica doente, quem tem um parente doente na família já tem um receio maior. É comum, diante da situação que estamos vivendo, receio, medo, isso faz parte da nossa vida. Como diz o salmista, sombra da morte, ou seja, perigo de caminhar lado a lado com a morte, caminhar entre perigo que não se vê, diante da possibilidade do mal, onde que esteja, no vale da sombra da morte, perigo que a gente não pode ver, a morte a gente não vê, não é? E andamos aí sujeito à morte a qualquer momento. E Davi diz, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ou seja, uma situação perigosa, não é? Quando nós estamos vivendo numa vida tranquila, não ficamos pensando assim, mas de repente estamos passando por uma situação complicada, correndo o risco de morrer, aí nos sentimos no vale da sombra da morte. E Davi diz, ainda que eu esteja nessa situação, não temerei, né? Mesmo entre perigo, Davi confiava na proteção divina. Davi confiava na proteção divina. O Senhor, meu pastor, ainda que eu esteja aí à sombra da morte, não vou temer, não vou ter receio, vou ter uma vida tranquila. E por fim, irmãos, Davi encontra o refrigério para a sua alma no Senhor. No versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele tinha no Senhor um hospedeiro bondoso que supria toda a sua necessidade, né? Prepara-me uma mesa. Deus que prevê tudo o que necessitamos. Esse era o pastor de Davi, que deve ser o pastor, ou melhor, que é o pastor de todo aquele que nele confia a sua vida, que confia plenamente no Senhor. Todo aquele que confia plenamente no Senhor pode dizer como Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não terei
receio de nada. Deus é aquele que provê tudo que necessitamos. Por isso Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta, né? Ungir a cabeça, sinal de cortesia. Ou seja, o Senhor cuida com cuidado, dentro daquele contexto em que Davi vivia. Ungir a cabeça era um sinal de cortesia. Cortesia. O Senhor cuida com amor. Davi tinha o cuidado de observar a generosidade do Senhor através das vicissitudes da vida. Então Davi, ele tinha esse cuidado de observar, né, a generosidade do Senhor, o seu amor, o seu cuidado, a provisão, mesmo diante dos problemas da vida. Davi foi um homem que enfrentou muitos problemas, mas ele tinha esse cuidado de ver a generosidade de Deus em toda a situação que ele poderia passar. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, poder observar a generosidade de Deus para conosco. O Senhor espera isso. O Senhor espera isso, que estejamos observando o quanto Deus é generoso para conosco. O seu amor, o seu cuidado, a provisão, o conforto, o consolo. Precisamos reconhecer, irmãos, e assim adorar a Deus com amor, com fervor. Adorar a Deus com um espírito de gratidão. Reconhecer essa bondade do Senhor, reconhecer essa generosidade do Senhor. Concluo então, irmãos, ter o Senhor como pastor é ser guiado por Ele, né? Não basta apenas dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu preciso me deixar ser guiado por Ele. É preciso ser guiado por Ele para encontrar esse conforto, essa proteção, esse refrigério. Quando nós não estamos encontrando aí no nosso coração, no nosso interior, conforto, proteção, refrigério para os nossos problemas, é que nós não estamos nos deixando ser guiados por Ele. Muitas vezes somos guiados pelo nosso próprio eu. Aí as coisas mudam. Precisamos nos submeter aos ensinos do Senhor, ser guiado por Ele. Não é que vamos deixar de ter problemas na vida. Como eu disse, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi perseguido por Saul, né? Teve estupro na sua família, incesto, um irmão matando outro irmão, um filho perseguindo ele. Veja bem que situação. Mas diante de tudo isso, Davi encontrava refrigério para a sua alma, conforto, quando ele diz: olha, eu deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. Aliás, irmãos, é interessante a gente inserir na nossa oração, quando vamos dormir: Senhor, vou me deitar e vou dormir, porque o Senhor vai me dar um sono. E vou levantar, porque o Senhor me sustenta. Essa comunhão com Deus que fazia Davi ter uma vida tranquila diante dos problemas que enfrentava. É preciso ser guiado por Deus para desfrutar do seu amor, contar e reconhecer a sua generosidade. É preciso comunhão com Deus, irmãos. Comunhão com Deus, não é? Estamos vivendo aí um período que não podemos cultuar no templo, mas não vamos deixar de cultuar em casa.
Vamos ter um tempo específico, vamos cantar, vamos orar, né? Vamos ouvir a meditação, e quem não pode vir, o tempo, quando pode, agora não estamos podendo vir ainda, não é? Vamos viver em comunhão com Deus, irmãos, para que possamos observar, ver a generosidade de Deus sobre as nossas vidas, reconhecer o seu cuidado e expressar gratidão. Que seja esse o nosso desafio, a cada dia ter uma comunhão melhor com o Senhor, que possamos dizer não só com a nossa boca, mas com o nosso coração: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não importa qual seja a circunstância que eu esteja vivendo, o Senhor conforta o meu coração, o Senhor refrigera a minha alma, e eu posso deitar e dormir o meu sono da noite. Irmãos, que possamos experimentar dessa comunhão com Deus e experimentar da generosidade de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe.